Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao quarto domingo da Páscoa. Eu quero convidar você para estar comigo junto, meditando na liturgia diária. Peça sua oração aí embaixo. Se inscreva no YouTube. Eu quero rezar com você. Somos convidados a ler a palavra de Deus, a pedir a Ele a sua graça santíssima para a minha e para a sua vida. Peçamos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. A primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14, depois verso 36 ao 41. No dia de Pentecoste, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 22, 23. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Para as águas repousantes me encaminha. A segunda leitura está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 20 a 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos tornará agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrado em sua boca. Quando injuriado, não retribuiu as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos.
Jesus contou essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Essa semana também nós iremos ouvir Jesus fazendo uma grande catequese. Como é que eu devo ser um bom pastor? A semana passada, passamos a semana toda Jesus fazendo a catequese sobre o pão da vida. Ele era o pão descido do céu. Hoje ele vem falar do ladrão. O ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro, em suas evangelizações, diz que Jesus foi crucificado por aquele povo, mas Deus o ressuscitou e deu a ele o trono da graça. Fujamos daqueles que não querem a nossa salvação. O pecado é uma coisa, a corrupção é outra coisa totalmente diferente. Uma geração corrompida, corrupta, são os que não querem mudar de vida. O pecador, eu e você, nós nos voltamos e nos arrependemos daquilo que fazemos e dizemos. Mas o corrupto, ele assume o pecado como forma de vida para ele. Está vendo a grande diferença? Então Pedro diz: convertei-vos e recebei o dom do Espírito Santo para o perdão dos vossos pecados. Quanta gente nós não conhecemos que diz assim: eu roubo, eu faço isso, mas eu faço bem. Não é verdade? Quantas pessoas têm vivido assim? Acham que não precisam mudar, não precisam se converter. O caminho que elas trilham não é o caminho da palavra de Deus. Eles não querem viver a palavra, ser dizimista, praticar a caridade, ser ofertante na casa de Deus. Não querem. Eles querem ter uma vida do jeito deles. Portanto, tem essa grande diferença entre pecado e corrupção. É o que fala hoje o salmista no Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Ele que me conduz, Ele que vai à frente, Ele que me orienta e me encaminha às águas repousantes. A segunda leitura de hoje, no capítulo 1 Pedro, capítulo 2, essa carta ela foi escrita mais ou menos nos anos 80, na cidade de Roma, e Pedro faz uma partilha aos cristãos que estão recém-convertidos, perseguidos, com medo de enfrentar aquelas barreiras. Pedro descreve o sofrimento de Jesus e diz: se nós andarmos como ovelhas, não vendo Jesus como nossa luz, nosso caminho, estaremos desgarrados. E ele faz um convite: voltemos ao Senhor Jesus, o nosso pastor.
quando eu e você nós nos batizamos, nós assumimos a postura do Cristo sofredor. Mesmo você fazendo bem na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, mesmo diante de todo o sofrimento, eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados a dar uma mensagem de esperança. Chamados a viver o amor de Deus e acreditar que esse amor é uma força transformadora para você e para mim. Eu não tenho que ficar me lamuriando, reclamando, porque ninguém gosta de mim, por que eu faço isso e ninguém vê. Não! Jesus, ele em todo momento dava graças por tudo, e o silêncio era a sua resposta para aqueles pastores desgarrados. Jesus é o pastor que resgatou eu e você para nós sermos livres e vivermos a justiça de Deus ainda aqui na terra. É o que fala João hoje no capítulo 10, do versículo de 1 a 10. É uma perícope muito bonita. Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Jesus quer falar: quem for até ele e quiser a remissão dos seus pecados, tem que passar pela porta. Jesus, ele é a porta. Quem passar por outro lugar é ladrão e assaltante. Jesus é a porta, porque a porta tem uma medida, tem um limite certo. Não é mais nem é menos. E esse limite é Jesus para mim e para você, que somos pastores também de ovelha. Esse evangelho, ele serve para todas as autoridades do mundo que pastoreiam as pessoas, que cuidam das pessoas, que zelam pelas pessoas. Esse evangelho é para nossa presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, nossa liderança, é para a nossa igreja, para todo o clero. Jesus, ele é o limite da minha pregação. Para eu ter acesso ao coração das pessoas, eu tenho que passar primeiro pelo Sagrado Coração de Jesus. É como nos diz Santo Inácio de Loyola: se eu não fizer uma experiência com o ressuscitado, como é que eu posso viver Jesus para o outro? Olha só, é tentador. E até as ovelhas, ao invés de passar pela porta, pular o muro e por outros caminhos. Todos nós somos chamados a pastorear pessoas, ser exemplo uma para com as outras. Eu preciso caber naquela porta que tem uma medida. Nada de inventar caminho, nada de inventar doutrina. E Jesus diz: todo aquele que entrar e sair por mim vai encontrar alegria, vai encontrar alimento. As ovelhas conseguem ouvir a voz de Jesus. Reconhece que ali não está o mau pastor, mas o bom pastor. Elas sabem distinguir o que é bom do mercenário. Cuidado para você não falar em nome das suas vaidades, para você não falar em nome das suas maldades. Cuidado para você não falar em nome do seu pieguismo, formalismo. Isso não pode não. Atraia as pessoas, conquiste as pessoas, se envolva com as pessoas, porque você conhece a porta. Eu sei que tem muitas vozes ao nosso derredor, como diz Santo Inácio de Loyola, vozes que pertencem, que vão além do nosso discernimento. E eu tenho que me perguntar: meu Deus, o que é que está estranho nos meus pensamentos? Por que eu estou sentindo essas coisas? O que eu estou sentindo é de Cristo ou é daquele que veio para matar, roubar e destruir?
Onde está a voz que eu escuto? Em Jesus Cristo, que é o meu limite, ou no mercenário? Então, peçamos a Deus a graça de passarmos pela porta para sermos salvos, a porta que é Jesus. Passarmos na estreiteza do nosso caminhar com Jesus de Nazaré. Que dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.